Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e o que vai acontecer a partir de agora na segunda temporada de X-Men 97, uma coisa é certa, o Apocalipse vai se tornar o vilão dessa segunda temporada. Eu já falei também sobre a adaptação das aventuras de Ciclope e Fênix, que tem relação ao Nathan Summers lá no futuro, sobre o Ciclope e a Jean ajudando na criação deles quando eles foram jogados para lá. E também falei sobre a ascensão do Apocalipse, que a outra parte dos X-Men caíram realmente lá. Mas tem a questão da equipe do Ford e do Bishop se juntando para poder buscar os X-Men, para ir atrás da onde os X-Men estão. E isso lembra muito uma fase dos quadrinhos do final dos anos 80 dos X-Men, que é uma fase muito popular e sensacional. Claro que X-Men 97 eles fazem várias adaptações, eles misturam vários arcos nas histórias ali, isso fica muito bem feito, muito legal realmente, e nos quadrinhos segue uma ordem muito mais linear. Mas ao invés do Bishop, junto com o Ford, era o Banshee e o Ford que se reúnem para buscar os X-Men que estavam supostamente mortos, desaparecidos. Mas o que realmente tinha acontecido com os X-Men? Quando não tinha mais solução, os X-Men estavam despedaçados. Os carniceiros estavam atrás deles. E os X-Men não tinham mais muito o que fazer realmente. Eles resolvem passar pelo Portal do Destino. E lá eles ganham novas identidades, novas vidas. Voltam vários até bem diferentes. Só que deu ruim, porque esse portal foi destruído. Justamente nessa edição, uma edição icônica, a edição que fez eu começar a ler X-Men lá no início dos anos 90. Sim, eu sou antigo. Porque chamou muita atenção essa capa aí. Do Wolverine sendo crucificado, claro, num X, né? Xificado? Enfim. Nossa, papai. Essa é a famosa edição 251 dos fabulosos X-Men, que aparece na capa ali o Wolverine crucificado. Ele tá no sol do deserto, ali crucificado o dia inteiro, e ele começa a ter visões horríveis. Várias visões do que aconteceu com a equipe, como o Destrutor matando a Tempestade, como a Psylocke, meio humana, meio androide ali, rasgando o seu rosto com as garras. Eu lembro quando eu era criança de ler isso, de olhar essa imagem. Era uma imagem assim aterrorizante. Claro que tudo ilusão, mas o Wolverine vê o destino dos X-Men ali. Ele passa a ver como realmente os X-Men passaram pelo portal. Isso não é tão bem explicado na HQ, mas é sensacional, inclusive com várias participações como a Kitty Pryde, que supostamente ajudaria ele a se libertar, mas na verdade ele não se liberta, é mais uma ilusão. Isso ficou muito legal, porque o Wolverine ele ajudou no crescimento da Kitty Pryde, inclusive em treinamentos e tal, e mostra isso, mostra várias ilusões de vários personagens, como Tempestade, Jean Grey. O interessante nessa HQ tão marcante, que é a segunda aparição da Jubileu nos quadrinhos. A primeira foi em Fabulosos X-Men 244, naquela cena do shopping, como foi utilizada na animação original de 92. Sim, num visual totalmente diferente, já bem mais anos 80, o visual que a gente já conhece já é um visual mais anos 90. Mas ela aparece ali, ela tá de olho no Wolverine preso, e ela tá com medo de ajudar, para que os carniceiros não vejam ela. Mas o Wolverine tem tanta força de vontade, depois de ser torturado por vários dias, ficar no sol, na chuva, tendo ilusões, ele consegue se libertar. E é ajudado justamente pela Jubileu. E é aí que nós vemos a Jubileu aparecendo, né, nos quadrinhos e entrando futuramente para a equipe dos X-Men. Mas a partir daí, começa realmente Ford e Banshee indo atrás, montando uma equipe chamada Novíssimos X-Men para realmente buscar os X-Men onde eles estão. E eles estão espalhados pelo mundo. Por exemplo, a própria Tempestade surge como uma adolescente. A Psylocke surge como uma oriental. E por aí vai. Então tem muitas mudanças. Algumas são modificadas depois, outras permanecem. Mas eles conseguem, os X-Men se encontram. E claro que não vai ser exatamente igual ao quadrinho, porque nos quadrinhos está seguindo uma linha totalmente diferente.
É depois de Massacre dos Mutantes, é depois da queda dos mutantes, e essas questões aí já em X-Men 97, é completamente diferente, já é muito mais focado no Apocalipse, nas sagas do Apocalipse dos anos 90. Então vai ter muita coisa ali que vai ser montada, que vai ser colocada como referência. E se tiver essa referência do Wolverine crucificado, vai ser sensacional. Óbvio que nós já vimos o Magneto muito parecido, mas fazer uma referência a essa capa que é icônica dos X-Men, a esse quadrinho que é icônico dos X-Men realmente, que fez muito sucesso, eu não duvido. Depois que o Wolverine sumiu, vá saber se o Wolverine não tá numa situação parecida, só que claro, na mão de outros vilões, muito provavelmente o Apocalipse. Vamos aguardar, mas diz aí, faz sentido? Pode adaptar alguma coisa dessa HQ? Comenta aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like para não perder absolutamente nada. Todas as análises de X-Men 97, de X-Men, vai ter muito conteúdo de X-Men aqui no canal, então fica ligado. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre X-Men. Até mais!